Boa noite. Boa noite. Bom, acho que hoje a gente já pode ir começando, né? Já tem um quórum. Professor, só avisando que lá para as 8h30 eu vou ter que sair, beleza? Não, tranquilo. É, e só depois tenta assistir o finzinho da gravação, Wagner, que eu vou passar um cálculo de exemplo Sim. e provavelmente você vai precisar para fazer o exercício que eu coloquei para vocês resolverem. Exercício Beleza. bem tranquilinho. Basicamente o que a gente vai calcular vai ser o que vocês vão ter que calcular depois, bem light. Então, recapitulando o que nós discutimos nas aulas, ou na aula passada, quem lembra? Ninguém lembra? Estávamos conversando sobre a classificação dos custos, né? Custo direto, indireto, fixo, variável. Isso. Esses são os principais elementos que a gente discutiu na aula passada, né? Então, em relação à alocação do produto, então a gente pode ter tanto custo direto quanto indireto. E qual que é a mesma característica do custo direto? Eu sempre me perco nessas horas. Né, o que pode ser relacionado diretamente com o produto. Isso, Rodrigo, isso mesmo. Então, se a gente tem a condição de estabelecer que aquele gasto foi alocado a um determinado produto ou uma determinada linha, né? Ou um serviço também, né? Quando a gente faz custeio de serviço, ele é o custo Boa noite. direto. Boa noite. E quando a gente tem o custo indireto, quais são os casos? Quando a gente já não consegue mais fazer essa alocação, né? A gente tem esse elemento de gasto que a gente utiliza no processo fabril, mas a gente tem dificuldade para fazer a vinculação desse gasto a um determinado produto. Então, mesmo que a gente consiga fazer, né, a gente também vai utilizar a ideia do custo da informação. Então, até essa ideia do custo da informação, eu comentei da energia elétrica, né? Dá para fazer a medição por linha de produção, quantos quilowatt-horas, por exemplo, a gente usa em um determinado produto ou uma linha de produção? Dá, é possível. Porém, a estrutura que eu vou precisar manter, de repente, não é conveniente para a empresa. Vou ter que criar um sistema de medição dentro da própria rede elétrica da empresa que não vai trazer tanta vantagem na geração da informação. Então, mesmo quando for possível, mas o custo não seja viável, não traga benefício, a gente trabalha então esse gasto como indireto. Alguém lembra da característica do material indireto? Como é que a gente distribui ele para os produtos ou para as linhas? Por forma de rateio. Isso, a gente emprega, então, práticas de rateio. A gente vai falar um pouquinho mais disso hoje. E também a gente trabalhou a figura da classificação desse custo baseado no volume de produção, né? Então, daí a gente tem os custos fixos e os custos variáveis. Qual a característica mesmo do custo variável? Ele aumenta ou diminui de acordo com a produção. Isso. Então, a variação ele ocorre de modo direto. A vinculação é direta. Se eu aumento a produção, esse custo vai, consequentemente, aumentar.
Se eu diminuo a produção, ele vai ter a redução. E os custos fixos? Eles têm a variação de acordo com a produção? A gente consegue determinar a variação do valor pelo nível de produção? Não. Né? Então, pode sofrer oscilações no valor, né? Isso pode vir a acontecer, mas ele vai ser considerado fixo, desde que a gente não tenha essa vinculação com o volume de produção. Até uma das formas que eu comentei com vocês, maneira da gente identificar custo direto, indireto ou fixo e variável, é pela forma de mensuração, né? Custo variável, ou também os custos diretos, na sua grande maioria, a gente trabalha eles com métricas, com unidades métricas, né? Então, a gente fala matéria-prima, vamos pegar aqui, papel para fazer agenda. Eu vou gastar uma quantidade X de papel, vamos supor, folhas. Então, vou ter essa mensuração em unidades. Os custos fixos e os custos indiretos são apresentados de forma por unidade de tempo. Então, a gente faz a mensuração por dia, por semana, por mês. Elas têm essas tendências. Beleza? Deu para dar uma relembrada? Beleza. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse conteúdo, mas já falando nos tratamentos que a gente emprega para os dois principais elementos. Então, aparecendo para vocês. A primeira parte da aula de hoje a gente vai dedicar a materiais diretos, ou custos diretos, né? E ele tem uma característica importante na sua forma de mensuração. Mas o que são os materiais diretos? Então, são considerados materiais diretos, itens que, entrando no processo de fabricação, integram o produto como matéria-prima, material secundário, material de embalagem. Basicamente, a gente está falando aqui dos custos diretos, né? As matérias-primas, os componentes adquiridos prontos, as embalagens e outros materiais diretos utilizados na produção são registrados ou são apropriados pelo valor histórico. O que isso reflete ou o que isso quer dizer? O que é um valor histórico? É o valor da data da operação. No caso de matéria-prima, todo elemento aqui que vai para o estoque, o valor histórico dele é sempre o valor da compra. Da compra mais tudo que for gasto para ter o estoque na condição de uso. Esse é um elemento importante. A gente precisa considerar tudo que a gente gasta para ter aquele estoque em condição de uso. O que pode ser ter esse estoque em condição de uso? Então a gente compra um determinado material de um fornecedor lá em São Paulo. Para ter em condição de uso, será que eu preciso ter mais algum gasto? Transporte, armazenagem. Transporte, armazenagem. De repente eu preciso de seguro.
Então, tudo que eu conseguir relacionar, ou o que efetivamente eu tiver de gasto para ter esse estoque da maneira que eu espero para utilização, ele vai efetivamente compor o valor dessas unidades. Então, o que integra esses valores? Isso daqui é muito bom para o pessoal também que trabalha na área de compras. É muito importante conhecer isso quando a gente está fazendo a compra de um determinado produto. Alguém de vocês trabalha com essa área de compras? Não? Acho que não. Mas é uma área Eu não. boa. Eu não. É uma área bem bacana, mas a gente acaba trazendo alguns conhecimentos, principalmente da área tributária, para usar nele. Então, como é que a gente vai compor esse valor? A gente parte do preço bruto pago para o fornecedor. Por que não está rabiscando? Rabiscou. Então, o valor do pagamento do fornecedor, mais tudo que a gente tiver de impostos não recuperáveis, mais o que a gente tiver de gastos com frete, seguro, de repente se for importado com desembaraço aduaneiro, com despachante. Então, tudo que a gente tiver de gasto nesse transporte e também tudo que eu tiver como gasto de armazenagem e manuseio do material. E eu vou descontar todos os impostos recuperáveis. Também desconto. Os descontos fica estranho, né? Mas também vou reduzir, melhorou, né? Reduzir os descontos comerciais. E aqui entra um detalhe bem importante. Esse desconto comercial que a gente pode abater são os descontos incondicionais. Puxa, mas o que é um desconto incondicional? Quais são os tipos de desconto que a gente tem? Basicamente dois: desconto incondicional e o desconto condicional. Tá, professor, não ajudou muito. O que é cada um? Vejam o próprio nome: incondicional e condicional. O desconto incondicional não depende de condição alguma para que ele seja fornecido. E o desconto condicional, ele está amarrado ao cumprimento de uma determinada condição. Então, um exemplo de cada um. Vamos primeiro falar do condicional. Esse vocês veem todo mês. Quando vocês vão pagar a mensalidade da faculdade, tem escrito alguma coisa no boleto? Até tal data, desconto de tanto. Já viram isso? Sim. É assim Sim. que tanto a mensalidade de faculdade, quem paga aluguel também tem essa figura, né? Que a gente encontra também em alguns Cartão de boletos. crédito, não. Cartão de crédito. Não, né? E eu nunca. Na verdade, tem um que faz isso agora, o Nubank faz. É, o Nubank faz, agora que eu lembrei, é verdade. Se antecipar, tem um desconto. Isso, que daí você está fazendo a condição da antecipação. Sim. Daí também é um desconto condicional. Então, esse desconto está atrelado a uma condição depois da operação. Então, vocês fizeram a matrícula, fizeram o contrato com a faculdade, e agora, todo mês, no cumprimento dessa condição, vocês têm um desconto. Agora, um exemplo de desconto incondicional. É aquele que a gente já ganha no ato da compra.
e não vai depender de mais condição alguma. Então, vocês indo no Condor, eu gosto do Condor porque ele traz bem claro esse exemplo. Vamos supor, vocês passaram lá com o CPF no Clube Condor, sai com desconto, não sai? Sim. O pessoal que vai no mercado já vai perceber isso. Sim, Né? eu uso bastante isso aí também. Vale a pena. Ó, quem não usa, fica a dica, vale a pena. Façam tudo que é tipo de clube que tem nesses mercados para ganhar desconto. E quando vocês recebem o cupom fiscal, como é que sai descrito? Ah, item tal, tantos reais. E logo abaixo sai desconto no concedido item tal. Aí traz o descontinho abaixo. Não é assim que sai? Sim. Sim. Isso representa um desconto incondicional. Vocês já têm aquele desconto, independente de condição alguma para ser cumprida. Então, para a composição de valores de estoque, a gente abate, retira todos esses descontos incondicionais. Professor, Oi? desculpa interromper. Quando eu Não? abastecer o carro ou a moto, a gasolina no débito, no dinheiro, quer dizer, no débito. No cartão de crédito tem aquela diferença também. Também, mas ele, como está no ato da compra, ele é considerado incondicional. Você já sai com o produto com o desconto concedido. Ah, sim. Aí também a gente traz outra redução, né, nesse cálculo, que são os abatimentos. Então, tudo que a empresa que está vendendo ou fornecendo apresentar de abatimento para vocês, vocês também devem descontar. Então, o cálculo fica dessa maneira: preço bruto, mais impostos não recuperáveis, mais fretes, mais armazenamento, menos impostos recuperáveis, menos desconto comercial, menos abatimento. Quem é o elemento mais difícil nessa fórmula ou nesse cálculo? Quem vocês Com acham que é o impostos, mais xarope? recuperar. Impostos. Porque a gente já deriva de conceitos tributários aqui. O que é um imposto recuperável e um não recuperável? O que será que é isso? Como é que funciona isso no Brasil? No Brasil, a gente sabe que é uma bagunça tributária tremenda, né? E a gente que está na gestão de uma empresa, a gente tem que ter uma noção boa, mesmo que a gente não trabalhe diretamente com imposto, a gente tem que conhecer sobre eles. No Brasil, a grande maioria dos impostos, eles são denominados impostos não cumulativos. O que isso quer dizer? Vamos supor que a gente tem alguma operação. É uma pena que não tem quadro negro, porque escrever com mouse é uma coisa horrorosa. Então, uma venda de A para B e essa venda continua para um item C. Qual a ideia do imposto ou dessa sistemática brasileira da não cumulatividade? Quando eu fizer a venda de A para B, eu vou gerar um imposto. Vamos colocar aqui 10. R$10 de imposto. Hora que o B vender para C, como ele vai agregar um determinado valor na venda, né? Quem compra do A não vai vender por um mesmo preço para o C, né? Ele vai colocar a margem de lucro dele. Então, vamos supor que o imposto na venda foi de 20. Depois, quem assistir esse vídeo não vai entender bulhufas desses números, né? Então, na operação de A para B, resultou um imposto de 10 e de B para C, um imposto de 20. Como fica o recolhimento dessa pessoa B?
Na sistemática não cumulativa, ele vai poder descontar desse imposto gerado o valor da operação anterior, com a ideia que o imposto não se acumule para as próximas etapas da cadeia produtiva. Faz sentido? Quanto vai ser recolhido de imposto, então, nessa operação de B para C? A minha venda gerou 20, mas eu posso descontar 10 da operação anterior. Então, o imposto não vai acumular, né? Eu vou recolher para o governo só 10. Essa é a ideia da sistemática não cumulativa. Então, quando a gente fala em impostos recuperáveis, são esses impostos que me dão direito à tomada de crédito. Me dão direito a levantar o imposto recolhido na operação anterior e descontar do meu imposto atual, do meu imposto gerado nas minhas vendas. Agora, pergunto para vocês, será que algum outro país tem essa sistemática? Não, só aqui. Não, isso é coisa de brasileiro. O brasileiro tem umas horas que tem uma mente brilhante, né? Consegue fazer coisas inacreditáveis. E essa é uma delas. Tentar explicar para outras pessoas no restante do mundo, ninguém entende, gente. De tão fora do padrão que isso é. Então, quando a gente tem esse imposto recuperável, esse R$10, a gente vai abater do cálculo. Uma vez que a gente vai poder descontar, então ele não compõe o meu valor do produto. Ele vai me gerar o crédito. Então, esse é a lógica do cálculo. Quem são os principais impostos que a gente trabalha nessa sistemática? Primeiro, IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Quem são os contribuintes do IPI? Quem pode, então, gerar crédito e, consequentemente, vai ter o débito do imposto na venda? Todas as empresas que fazem qualquer processo de industrialização. Fez um processo de industrialização, ela é enquadrada como um contribuinte do IPI. Agora, quais são as atividades que podem ser consideradas industrialização? Tem uma regrinha bem fácil para gravar essas classificações ou essas atividades que se enquadram. A gente pode pensar na palavra TAM-BR. O pessoal mais antigo que gosta de aviação vai lembrar da TAM, que hoje é a LATAM, né? Pense TAM-BR, T-A-M-B-R. O que é cada uma dessas letras? O T são transformações. É pegar um determinado produto, alterar suas características e transformar em um produto novo. Um exemplo, professor. Então, a gente tem lá uma fábrica de garrafa de vidro. Para a gente poder fazer a garrafa de vidro, a gente precisa da areia ou da sílica, né? E, quando a gente termina o nosso processo, a gente tem um produto completamente distinto. O que nós fizemos? Uma transformação. Segundo processo, o A do TAM-BR, acondicionamento. Quem que a gente pode falar, o que tipo de processo a gente costuma encontrar como acondicionamento? Empresas que compram um determinado produto em grande quantidade, fazem o fracionamento e colocam na sua embalagem. Então, eles estão fazendo um processo de acondicionamento de um produto para posterior revenda. Para a legislação,
é tratado, então, como um processo de industrialização. O M. O M é o mais conhecido que a gente tem, é a montagem. Então, montagem, a gente recebe uma série de materiais, faz a montagem, oferecendo um produto novo. Tem alguém que consegue pensar em um exemplo? Esse é mais fácil, esse é bem tranquilinho. Montagem. Se vocês pensarem até no jeito que a mídia chama esse tipo de indústria, vocês já vão pensar, já vão lembrar. Vou dar uma mão para vocês. Como que a mídia chama as fábricas automotivas? Não chama de montadora? Sim. Já pararam para pensar nisso? Elas fazem só o processo de montagem. Ela recebe uma série de produtos fabricados por terceiros e ela chega na fábrica e só faz a montagem, gerando o veículo. A montagem também é um processo de industrialização. Aí falta duas letrinhas, né? O B e o R. O B vem do beneficiamento. Então, todo processo de beneficiamento é considerado também uma industrialização. O que seria um beneficiamento? É pegar uma matéria-prima em estado bruto e transformá-la, não é exatamente uma transformação, né? Mas deixá-la em uma nova condição. Então, a indústria madeireira, será que são beneficiadoras? Aquele pessoal que pega a tora e revende, refaz ela, ou faz o beneficiamento, transformando ela em tábua de madeira, por exemplo. Isso é um processo de beneficiamento. Também é contribuinte do IPI. E outro processo, o último, que vem do R, que é o recondicionamento, ou a remanufatura. Então, é você pegar algo e deixá-lo novamente em condição de uso. É o último processo previsto pela legislação tributária como um processo de industrialização. Se a empresa de vocês se enquadrar em qualquer uma dessas etapas ou desses processos, ela é contribuinte do IPI. Vai poder descontar, então, o crédito nas compras e daí vai gerar o débito nas vendas. Então, em situações normais, a indústria paga IPI na compra de seus materiais e, quando vendem, também tem seus produtos acabados tributados. Então, nesse caso, a empresa funciona simplesmente como uma intermediária entre o pagador final do imposto e o governo federal, pois não possui nenhuma receita quando cobra do cliente, como também não tem uma despesa ou custo quando paga o encargo do fornecedor. Justamente essa figura da não cumulatividade. Mais um imposto que entra nessa característica. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Aqui a gente só tem que tomar um cuidado um pouco maior com a figura dos serviços. Esse tributo, então, ele incide sobre qualquer circulação de mercadoria, indiferente se é uma industrializada ou uma revenda, e serviço de transporte e telecomunicações e energia elétrica. Então, ele também tem as mesmas características do IPI. Então, para cada real pago nas compras, representa um adiantamento feito pela empresa, e quando a gente faz a venda, recebe dos clientes uma parcela a título de imposto. E
somente após descontar o que já foi adiantado com a compra, ele recolhe o excedente ao governo do estado. Esse é um imposto estadual, tá? O IPI é um imposto federal. Então também não é receita para quem recebe, também não é custo para quem paga. Então, esses são os dois principais impostos que a gente tem como recuperáveis e devem ser contabilizados, tratados à parte. O estoque tem que ser líquido dos tributos da operação. Então, a legislação, tanto o Código Tributário quanto o regulamento do IPI e os regulamentos de cada estado do ICMS permitem esse tipo de operação. Então, aqui um exemplo para a gente contabilizar, para a gente calcular. A companhia XYZ adquire um lote de matéria-prima a prazo por R$10.000 com incidência de ICMS de 12% e 10% de IPI. Foram gastos durante o processo de compra o valor de R$100 de frete e R$25 de seguro. Quanto será o nosso valor a registrar no estoque? Então, passamos para o bendito Excel. Vamos lá. Nosso valor de compra. Quanto que a gente negociou com o fornecedor? Os 10.000 lá? 10.000. Esse é o valor que a gente paga para ele, será? Será que a gente paga 10.000 para ele? Será que não? Eu acho que não. Tem que colocar os impostos junto. Aí vem mais uma maluquice brasileira. Não são todos os impostos que vão. Legal, né? Mas vamos por partes, como diria Jack. Vamos calcular o ICMS. Binários, né? Quanto que a gente tem de destaque do ICMS? 12%. Eu não tô vendo esse slide na apresentação que você colocou. Ah, esse eu criei agora há pouco. Ah, tá. Mas depois eu coloco para vocês com os exercícios. Tá bom. Mas o importante é vocês acompanharem a lógica aqui, que daí vocês vão assimilando o conteúdo, né? Então, a gente tem 12% de ICMS. 12% de quanto? Da nossa compra. Então, a gente vai pegar 10.000 vezes 12%. A gente tem um destaque de 1.200 de ICMS. O IPI. Eita. Não é para imprimir nada. O IPI. Depois itálico. Coisa linda. Quanto que está de destaque do IPI? Voltando lá voltando no nosso slide. 10%, né? Então, a gente vai pegar o valor do produto negociado vezes 10%, R$1.000. E a gente teve custo com frete. Teve mais o quê? Seguro, né? O nosso frete foi 100 e 25 de seguro. Vamos supor que a gente pague todos os valores para o fornecedor. Quanto seria o valor para recolhimento ou para pagamento para o fornecedor?
10 mil, bacana. O 100 do frete e o 25 do seguro. Agora, desse daqui, quem a gente tem que tomar cuidado, quem a gente não tem que tomar cuidado? A gente tem mais uma característica dos tributos nesses dois impostos. Existe a figura do imposto por dentro, imposto denominado por fora. Alguém já ouviu esses termos? Ah, o imposto por dentro, o imposto por fora. Eu não. Só mais uma, como dizem, mais uma jabuticaba brasileira. Todo mundo tem esse ditado, mas jabuticaba dá em outros países, tá? Imposto por dentro. O conceito do imposto por dentro é que o valor desse imposto está contido dentro do valor negociado com o fornecedor. Então, ele já está dentro do valor da mercadoria. E o imposto por fora? Ele é cobrado à parte na nota fiscal. Ele é negociado somando no total da nota. Deixa eu ver se eu consigo achar um modelinho de nota bem rapidinho. Então, eu peguei aqui um modelinho de nota que a Coad usa nos treinamentos, onde existe imposto 18% de ICMS e 15% de IPI. Qual a ideia? Quando a gente pensa... só um detalhe aqui. Aqui o ICMS vai ser cobrado sobre o total por ser uma venda ao consumidor, tá? Senão ele estaria aqui 1.398 e esse imposto, o IPI, vai somar no final da nota. Mas supondo que vocês estão fazendo a compra desses materiais, o preço negociado vai ser 1.398, mas o total para pagamento vai pegar o 209,70 e somar com o total da nota. Esse é o conceito de imposto por fora. Ele vai ter um campo separado, somando no total da nota fiscal e sendo cobrado por isso. Então, ele acaba aumentando os valores. Então, esse valor já está dentro dos 10 mil, então o ICMS já consta no produto, o IPI ele é cobrado a mais, separado. Então, aqui a gente teria o 10 mil mais o 1.000 de IPI, mais o frete, mais o seguro. 1.125. Dentro daquela nossa sistemática de cálculo, a gente já teria chego, basicamente, até aqui. Somado todos esses itens. Aí a gente passa só a descontar os valores. Então, a gente diminuiria os impostos recuperáveis, menos os descontos, menos
abatimentos. A gente teve abatimento? Não. A gente teve desconto? Também não. Ficaria faltando o IPI e o ICMS. Quem vai definir isso, se eu posso me recuperar ou não? Vai entrar naquela regrinha que eu falei. Cadê o slide? Então, se ele se enquadrar como um contribuinte do IPI, ele vai, então, possibilitar o desconto desse crédito. E se ele for enquadrado como um contribuinte do ICMS, ele vai permitir o desconto de ICMS. Então, supondo que a nossa empresa seja industrial, então contribuinte do IPI e do ICMS, quanto que eu vou poder descontar? Esses valores que estão destacados na nota. Então, eu vou poder fazer a subtração de ICMS e IPI. Então, o valor para estoque vai ser o 11, faltou igual, o 11.000, menos o 2.200, menos o desconto, menos o abatimento. O valor que eu vou registrar no meu estoque vai ser de 8.925, mesmo desembolsando 11.125. Tranquilo? Mais ou menos. Tranquilo. Então, eu tendo a permissão, eu sendo contribuinte, eu posso me descontar o que tem de crédito. Ah, não, mas eu sou uma empresa do Simples. Muda. Simples não existe a figura de tomada de crédito. Nem gera crédito, nem se toma crédito. Então, se eu for contribuinte do Simples, eu comprador, sou contribuinte do Simples, os impostos recuperáveis são 0. E se a vendedora também for optante do Simples, não posso descontar nem ICMS nem IPI. Até nas notas fiscais, as empresas do Simples devem informar isso. Eu quero ver se eu acho uma nota fiscal para vocês verem. Legal. Hoje que eu estou procurando uma nota do Simples, eu não acho. Bom, não estou achando, mas a mensagem que eles têm que colocar é: empresa optante do Simples Nacional não sujeito a crédito. Então, vocês, pensando como compradores, têm um fornecedor que é contribuinte dos impostos e um fornecedor que é optante do Simples.
Vamos deixar com frete com seguro. Vamos supor que a gente está falando que esse vendedor vai fazer para vocês a 9.000, o optante do Simples. E o contribuinte do IPI e do ICMS faz a 10.000. Quem é mais barato para a empresa comprar? Viram por que eu comentei sobre compra? Quem vai gerar o valor menor para contabilizar no estoque? Mesmo eu pagando menos no Simples Nacional, quem vai me custar mais barato é a empresa optante dos tributos. Então, aqui, nesse processo de compra, permitem a gestão de duas maneiras: preocupação com fluxo de caixa e preocupação com custo e crédito do imposto. Empresas que têm uma saúde financeira, que não tem uma necessidade tão grande de reduzir saída de caixa, tendem a dar preferência por esse tipo de compra de optantes dos tributos, porque vai gerar um imposto a recuperar para ser descontado na apuração dos impostos e vai ter um valor de custo efetivo do produto menor. As empresas que têm a preocupação com fluxo de caixa vão procurar esse cara, que vai me gerar um desembolso menor. Então aqui a gente já começa esse processo de gestão. Dependendo, então, do que vocês estão vivendo na empresa, pode direcionar como vocês vão proceder no ato das compras. Tudo isso por causa do bendito imposto. Agora eu pergunto para vocês, vocês acham que tem sentido o pessoal ficar pedindo reforma tributária hoje em dia? Com certeza. Vocês já pensaram todo o esforço que demanda para fazer esse tipo de controle? Isso para a empresa é dinheiro. Precisa de funcionário que tenha esse conhecimento. Ou quando não é funcionário específico para fazer a gestão desse tipo de informação. Então as empresas vêm cobrando muito essa ideia da reforma tributária, justamente para deixar o processo mais simples, né? Isso tudo diminui custo para o funcionamento dela, né? Então o importante para a gente aqui é o valor que a gente registra no estoque, que é o valor que vai acabar migrando para a linha de produção quando a gente for no estoque, fizer a requisição e vai então compor o valor do produto quando a gente tiver terminado ele. Dúvidas, perguntas, questões? Não. Nossa, como eu rabisquei esse troço. Então depois eu passo o material com esse exemplo. E o outro processo, a gente falou dos materiais diretos, o único cuidado que a gente tem que ter é na composição desses valores, mas quando a gente passa para os custos indiretos, a gente tem um cuidado a mais. Ele se torna um fator de atenção na gestão dos valores. Então, os custos indiretos são gastos que apresentam dificuldade de contagem e confiabilidade de resultado por unidade de produto. Então, são aqueles que podem ser diretamente associados a um produto, atividade ou departamento, que não possam, né? Ou que não valem a pena ser associados. A gente relembrou lá do começo da aula. E, se a gente pegar as normativas contábeis, o custo de transformação dos estoques inclui os custos diretamente relacionados com as unidades produzidas ou com as linhas de produção, aí como podem ser o caso dos custos indiretos, custos fixos e variáveis
que sejam incorridos para transformar os materiais em produtos acabados. Então, para efeito de gerar o estoque de um novo produto, ou mesmo para gerar o custo de um produto novo e vendido, a gente soma tanto os custos diretos quanto custos indiretos. O CPC pede isso. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis indica isso. Como que é feita a composição de um valor de um novo produto? A soma de custos diretos e custos indiretos. Então, aqui só para relembrar, custos indiretos de produção fixos são aqueles que permanecem relativamente constantes em relação ao volume de produção. Então, exemplo, depreciação, manutenção, depreciação de móveis, imóveis, máquinas, próprio custo da administração da fábrica, né? A gestão da fábrica, são considerados custos fixos. E os custos variáveis, então, são aqueles que têm a variação diretamente vinculada à quantidade produzida. Então, melhor exemplo disso, matéria-prima, né? Então, os custos indiretos, materiais indiretos, depreciação, salários, aluguel, gastos com viagens e prestação de serviços são exemplos de custos indiretos. E esses custos, quando existem, e a gente precisa fazer a alocação para os produtos que estão no processo de fabricação, necessitam de critério de rateio. Aqui mora a dificuldade dos gestores. Rateio. Por quê? Não existe regra. Não existe um padrão a ser utilizado. Quem define é a administração, é a gestão da empresa. Então, a gente não tem um norte a ser seguido, mas a gente tem só um indicativo de como se pensar em um critério de rateio. Eu até devia ter colocado antes dos exemplos de como a gente pensa nesse critério de rateio. Mas, basicamente, o que a gente precisa? Pensar em um critério lógico, que justifique a forma que a gente faz a divisão de um determinado custo. Eu não lembro se na aula passada eu falei para vocês do exemplo da pizza. Acho que eu falei, né? Que eu adoro dar esse exemplo. Falou. Então, se a gente tem 4 pessoas que comem um patamar igual, a gente faz a compra da pizza, como que a gente vai dividir pela galera? Divide pela quantidade de pessoas, né? Um critério lógico, palpável, razoável de ser adotado, não é? Agora a gente está numa segunda situação, onde tem um gordinho envolvido. O gordinho acaba comendo mais, todo mundo sabe disso, né? Me dou a liberdade de falar isso porque eu sou gordinho. Então, será que dividir em 4 é razoável? Não. Agora tem um gordinho na jogada. Será que está equilibrado? Tem sentido? Puxa, mas o gordinho come mais, então ele devia pagar um pouquinho mais. Então, de repente, a gente pode mudar o critério por quantidade de fatias que a pessoa comeu. Pode ser? Melhora um pouquinho, né? Sim. O gordinho come umas fatias a mais, vai pagar um pouquinho a mais. Começa a ter um critério lógico. Então, dependendo do que a gente quer distribuir, a gente pode adotar um critério diferente. Então, aqui um exemplo. Depreciação das máquinas. A máquina perdendo o seu valor.
Será que adotar o tempo de utilização das máquinas é lógico? É um critério razoável? Então, a linha de produção A usou 20 horas, a linha de produção B usou 30, a C usou 10. Será que utilizar, então, por esse tempo de utilização das máquinas é razoável para distribuir o valor da depreciação? Sim. É a mesma coisa que a pizza com o gordinho, né? O gordinho comeu mais, paga um pouquinho mais. Então, é um exemplo. Ah, não, professor, mas eu não gostei desse exemplo, eu quero usar outro critério. Pode? Sim. Poderia ser, sei lá, pelo tipo de material que ele trabalha. Pelo tipo de material, pode ser pela quantidade produzida, também é uma forma, né? Então, tudo vai da justificativa da adoção. Vocês são livres para fazer a adoção no processo de custeio. A única coisa que vocês têm que ter uma base lógica, uma base que apresente razoabilidade na escolha. Então, exemplo de gasto com mão de obra indireta. O tempo de mão de obra direta que está empregado nas linhas de produção. Um outro exemplo. Gasto com um refeitório, as refeições dos funcionários. Então a gente pode dividir pela quantidade de refeição servida para os funcionários de cada linha de produção. A energia elétrica, a gente pode dividir pelo consumo de energia das máquinas. De repente a gente tem um tipo de máquina que consome muito mais energia que outros. Então aqui são meros exemplos, tá? Então, ó, a identificação dos custos indiretos aos produtos ou serviços por meio ou por métodos de rateio motivam a existência da contabilidade de custos. Então, essa figura fez o surgimento da contabilidade de custos lá na primeira Revolução Industrial. Foi por essa alocação desses custos aos vários produtos, na época não eram tantos nas linhas, né? Fez com que surgisse todo o processo de estudo da contabilidade de custos. E cada vez mais esse processo se torna mais complexo. Por quê? Conforme vai aumentando a automatização dos processos e também da diversidade de produtos e serviços apresentado pelas empresas, a complexidade desses critérios aumenta e também o volume de gastos indiretos aumenta. Será que hoje os processos são realmente complexos? O que vocês acham? Pegar uma indústria de 100 anos atrás e hoje é muito mais complexo, né? E outra situação, acho que até a mais importante, a quantidade de produto que as indústrias de hoje oferecem são pequenas? Não. Não? Não. Um bom exemplo disso. Peguem uma indústria como a Unilever. Se vocês andarem por um mercado, praticamente em todas as gôndolas vocês vão ver a marca Unilever, né? Até tem o Clóvis de Barros fala dessa maneira. É o tipo de indústria que fabrica de pinico a bomba atômica. Claro que ele exagera, né? Mas a diversidade desse tipo de produção se torna um fator de complexidade para a adoção dos critérios de rateio. Então, hoje, a gente acabou criando uma dependência muito mais forte do processo também da informatização do processo industrial, não só na produção em si, mas na informação. A gente depende muito mais de softwares de controle ou gestão empresarial, né, os ERPs, para fazer esse processo de controle.
Então, continuando sobre o CPC 16, que trata dos estoques, o que ele fala sobre rateios? A alocação do custo fixo indireto de fabricação às unidades produtivas devem sempre ser baseadas na capacidade normal de produção. Então, beleza, Wagner, depois dá uma assistida que a gente vai fazer um exemplo de rateio, né, para você acompanhar. Então, a ideia da capacidade normal os administradores ou gestores vão sempre ter que utilizar bases de períodos de consumo normal da produção. Ah, professor, como é que funciona essa figura? Nos períodos, vamos falar assim, rotineiros, a gente vai utilizar o volume do período, as informações do período. Mas quando a gente tiver oscilação muito grande do processo de produção, a gente tem que buscar uma média de períodos anteriores. E para exemplificar, hoje até ficou um pouquinho mais fácil. Se fosse até no passado, é um pouquinho mais difícil era mais difícil da gente enxergar, mas hoje é um pouquinho mais fácil. Volume das indústrias. Será que teve modificação com a pandemia? Bastante. Bastante. Então, as quedas de volume foram significativas. Então, para efeito de custeio, essas empresas, para gerar a composição do seu estoque, vão ter que buscar médias de períodos anteriores. Então, utilizando valores, bases históricas, para que não ocorram oscilações de maneira significativas nesses estoques. Mas fora essa situação da pandemia, eu particularmente em 20 anos de contabilidade nunca tinha visto acontecer isso. Então é algo atípico quando a gente utiliza volumes históricos. A gente tem a produção no período sendo considerado a capacidade normal de produção. Então, o que é essa capacidade normal? É a produção média que se espera atingir ao longo de vários períodos em circunstâncias normais. Não tem nada típico, usa os valores do período, quantidades produzidas no período, e faz a composição do custo de maneira natural. Então, deve-se considerar para a determinação dessa capacidade normal a parcela da capacidade total não utilizada por manutenção preventiva, férias coletivas ou outros eventos que são considerados normais. Então, a empresa para no fim do ano. Não tem problema, usa a média histórica. Agora, a pandemia já é algo que não era esperado pelas empresas, né? Não era algo normal. Por isso, essa modificação. Esperamos, né, que quando vocês se formarem, vocês já não passem mais por isso, se Deus quiser, né? Então, o nível real de produção pode ser usado se aproximar-se da capacidade normal. É o que a gente vê em períodos não pandêmicos, vamos falar assim, né? Períodos até rotineiros, sem a normalidade, a gente utiliza o volume normal da produção, o volume real. Nesse período que a gente está vivendo, o que acontece? Então, todo custo que a gente não aloca nos produtos, a gente vai reconhecer como resultado do período. Então, aquilo que eu falei para vocês, espero que vocês não tenham que passar por informações semelhantes a essa. Então, como consequência, o valor do custo fixo alocado a cada unidade não pode ser aumentado por causa de um baixo volume de produção ou de ociosidade, fazendo então com que a gente reconheça a diferença do que seria um valor normal, um volume normal para esse período de redução diretamente para o resultado. E os custos indiretos de produção variáveis devem ser alocados
para cada unidade produzida, com base no uso real dos insumos variáveis de produção, ou seja, na capacidade real utilizada. Sempre quando a gente falar de valores variáveis, eles se tornam um pouco mais fáceis. A gente consegue direcionar ele para o produto. O problema é o custo fixo. Então, um processo de produção pode resultar em mais de um produto fabricado simultaneamente. Isso se tornou rotina nas empresas de hoje, né? E este é, por exemplo, o caso de quando fabricam produtos em conjunto ou quando há um produto principal e um ou mais subprodutos. Quando os custos de transformação de cada produto não são possíveis de separação, eles devem ser atribuídos aos produtos em uma base racional e consistente. Então, a gente tem os custos indiretos. Não conseguimos identificar para qual elemento ele vai, a gente tem a indicação que se utilize uma base racional e consistente. Tem que utilizar lógica para fazer a distribuição dos valores. A história do gordinho com a pizza, né? Então, essa alocação pode ser baseada, por exemplo, no valor relativo de receita, de venda de cada produto, seja na fase do processo de produção, em que os produtos se tornam separadamente identificáveis, ou mesmo no final da produção. Então, conforme o caso. Um exemplo, mais um exemplo de possibilidade de rateio. Então, valor da receita dos produtos. Então, um produto vendeu 100 mil reais, o outro vendeu 75, a gente pode fazer a alocação pela participação na receita. Então, os custos indiretos de produção, eventualmente não alocados aos produtos, e os valores anormais de custos de produção devem ser reconhecidos como despesa no período, sem transitar pelos estoques dentro desse mesmo grupo, mas de forma identificada. Aqui a gente vai ver mais na aula que vem, fiquem tranquilos. Eu trouxe uma questão, na verdade até questão do exame de suficiência desse ano, que é especificamente sobre rateio. Então, ele pede para que seja feito um rateio nessa questão. Então, vamos lá. Uma sociedade empresária industrial é formada por 3 departamentos, sendo um de serviço e 2 de produção. Considere as seguintes informações, sabendo que essa sociedade adota departamentalização na alocação dos custos indiretos de fabricação. Então, ele traz a estrutura departamental, então, área ocupada, empregados, máquinas, distribuído para cada linha de produção ou cada departamento de produção. E, na sequência, ele traz os gastos comuns a todos os departamentos e base de rateio são, então, gastos comuns, energia elétrica. Teve um gasto de 50 mil no período. E foi escolhido pela administração a área ocupada. Faz sentido? Pode ser utilizado esse critério? Acho que sim, se for levar em consideração toda a área, acho que sim. A gente pega toda a área industrial, vê quantos metros cada área ocupa, e dá para distribuir a energia elétrica por esse critério, né? Aí o segundo, água, telefone e alimentação. 100 mil de gasto, 100 mil como custo. E foi escolhido pela administração a quantidade de empregado. Faz sentido? Será que a área que tem mais empregado vai gastar mais telefone? Vai gastar mais água? Vai, né? Então dá para usar. É uma possibilidade.
E a depreciação tem um gasto de 12 mil e a gente vai utilizar a quantidade de máquina. Também, né, depreciação ou perda do valor dos bens. Se a gente levar em consideração quantas máquinas tem nas áreas, dá para a gente fazer a distribuição desse valor. Então, a gente vai utilizar esses itens como critério de rateio. Então, de acordo com as informações recebidas, assinale a alternativa que indica o valor total dos custos comuns alocados ao departamento de serviços. Eu nem deixei as opções aqui, até porque eu achei muito mal elaboradas as opções, que eles não colocaram nenhuma pegadinha, né? Podia ter pegadinha para fazer essa medição. Então, vamos ratear buscando o total alocado somente para o departamento de serviço. Vamos utilizar novamente o nosso Excel. Então, a gente tem 3 áreas, né? Serviço, produto 1, e produto 2. O que eu sempre coloco, ou que eu sempre indico para vocês utilizarem, coloco uma coluna também de total. Vai ajudar na hora da divisão dos valores. Então, vamos fazer o rateio do primeiro item. Energia elétrica. Energia elétrica. Qual é o critério indicado para energia elétrica? Área ocupada. Então, a área ocupada pelo serviço é 20, 50 para a produção 1 e 30 para a produção 2. Então, área 20, 50 e 30. Isso? Coloco mais uma linha com indicando o percentual de participação. Então, coloco um percentual de participação e o valor rateado. Eu gosto de fazer uma tabelinha nesse modelinho. Então, por que do total? Ele vai falsificar, é difícil, né? Vai facilitar a identificação desse percentual de participação. Em vez de fazer regra de 3, tendo o total, a gente faz só uma divisão e fica bem tranquilo para o cálculo. O total, a gente vai pesquisar ou vai levantar o universo da informação, ou seja, nesse caso, a metragem total da fábrica. Vai ser de quanto? 20 mais 50 mais 30. Então, nossa fábrica tem 100 metros. Quanto que vai ser a participação da parte dedicada a serviço? Faço uma divisão. Divido 20 pelo universo, pelo total da área da fábrica. Então, ele vai participar com 20% do valor. A linha de produção 50 metros, dividido pelo total de 100. Então, ele vai participar com 50%. E o 30 da área 2, da linha de produção 2, dividido pelo total, vou encontrar quanto que a área de produto 2 vai contribuir para o pagamento da energia elétrica. Encontrado esse percentual de participação, eu faço o quê? Basicamente, pego
o valor que eu pretendo fazer a distribuição. Então, vai ser 50 mil. Multiplico pela participação. Então, a área de serviço vai pagar com 10 mil do total de 50. Então, 50% vezes 50 mil, 25 mil. E a linha de produção 2, 30% vezes 50 mil, 15 mil. Lembrando, quero conferir se a minha participação está certa. A soma dos três tem que dar sempre 100%. Para que a gente volte para esse universo que a gente fez a divisão. E aqui, no valor rateado, a soma dos valores obrigatoriamente tem que bater ou tem que indicar que a participação de 50 mil foi 100% dividida entre as três linhas. Tranquilo? Fácil, difícil? Tranquilo, professor. Rateio, a gente vai usar muito, muito mesmo. Então é bom que vocês entendam esse processo, que vai ajudar bastante nas próximas aulas. Então a gente tem mais duas participações, né? Ou dois gastos a serem rateados. Estou copiando aqui para facilitar a nossa vida. Quais são esses gastos? Água, telefone e alimentação e a depreciação. Água, telefone e alimentação. A gente vai fazer pela quantidade de empregados, 40, 60 e 100. Então, 40, 60 e 100. De empregados, água, telefone e alimentação. Tá. Já coloquei aqui a quantidade dos empregados. O que eu faço agora mesmo? Faz o total dos três para depois poder fazer a porcentagem. Opa, então eu somo os 3. 40 mais 60 mais 100. Fazer a porcentagem, mas como é que eu calculo essa porcentagem? O valor unitário vezes já é dividido pelo total. Isso. Então pega o valor da área que a gente quer encontrar, divide pelo total. Então esse cara vai participar com 20%. Produto 1, 60 dividido por 200. Ele agora vai pagar 30. No rateio passado ele pagou 50. E o produto 3, o produto 2, vou dividir 100 por 200, ele vai pagar 50%. Nosso custo para o rateio, nosso gasto total era 100 mil, né? Multiplico, então, por essa participação. Então, sei que o serviço vai contribuir com 20 mil. Faço a mesma coisa para o produto 1. 100 mil vezes o 30%. Encontro a participação da linha de produto 1. E a mesma coisa, 100 mil vezes esse 50%. A linha de produção 2 vai contribuir com 50 mil. Lembrando, a gente sempre faz a conferência, 100%, total rateado, 100 mil, bate com o nosso gasto, né? Até é muito difícil.
que vocês acham? Com pouca coisa assim, não, mas provavelmente numa fábrica com um monte de. Na fábrica é bastante. Mas se a gente jogar no Excel também não fica difícil, né? Assim, depois que coloca as fórmulas, é só preencher. É. E o detalhe, né? Muitas vezes a gente já parametriza o sistema para gerar isso para gente. Então acaba não sendo um processo complexo, mas ele é importante que a gente conheça. E o último, a depreciação, 12 mil, a gente vai fazer o rateio pela quantidade de máquinas. Então, 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. A gente vai encontrar o total. São 10 máquinas. Então, quanto que 2 máquinas representa de um total de 10? 20%. Quanto que 3 máquinas representam de um total de 10? 30%. Quanto que 5 máquinas representam de um total de 10? 50%. Nosso valor que a gente quer distribuir é 12 mil. Então, 12 mil vezes a participação. Então, a linha de serviços vai contribuir com 2.400. 12 mil vezes 30%. Então, o produto 1 vai contribuir com 3.600. E 12 mil vezes 50%. Então, a gente tem a linha de produção 2 contribuindo com 6 mil. Então, quanto que a gente vai indicar como total de custos indiretos? Tanto para o produto 1, para o 2 e para a linha de serviços. A soma de cada um dos gastos rateados. Então, nesse exemplo, a gente tem o serviço pagando 32.400, produto 1 pagando 58.600 e o produto 2 pagando 71 mil. Então, nessa questão em específico, ele queria saber qual o custo total alocado a serviços. A gente teria como resposta 32.400. Esse tipo de questão é bem comum a gente encontrar nos concursos, tá? Além do rateio, também eles pedem a figura do valor unitário de um determinado produto, que daí a gente vai calcular na próxima aula, quando a gente entra em custeio por absorção. Então, o que eu tinha para trabalhar com vocês era isto. Vou encaminhar para vocês esses slides. Vou colocar lá no AVA. Vou substituir, né, com esses slides com as questões para vocês terem. E eu acho que eu também vou deixar essa planilhazinha que eu criei para vocês terem como meu área de cálculo lá. Aí essa semana coloquei uma atividade avaliativa para vocês, tá? São 3 exercícios bem simples, pegando desde a primeira aula. Então, falando de classificação de custo, despesa, investimento, classificação de custo direto e indireto, fixo e variável, e também um exercício de rateio para vocês treinarem. Beleza? Beleza, professor. Dúvidas, perguntas, questões? Eu não. Não? Nobres colegas, mais alguém? Não, também. Não, Não? professor.
Mas se surgir dúvida, gente, não hesitem, podem entrar em contato, a gente vai ajudando, tá? E a gente vai usar ainda nas próximas aulas essa figura do rateio até com uma certa constância, tá? A gente vai se escorar bastante nesse modelinho de cálculo. Beleza? Beleza. Então tá, gente. Então, nos vemos. Acho que semana que vem não tem aula, né? Eu não lembro se Não, é é dia. feriado. 7 de setembro. Então, nos vemos só fora na semana que vem. Na outra, né? Então, 2 semanas sem me aguentar. Olha que beleza. Tá bom então, gente? Então, Tudo bem. desejo para vocês uma boa noite, bom descanso e uma boa semana. Também já aproveitando um bom feriado, né? Pra vocês poderem relaxar um pouquinho. Isso aí. Boa noite, professor. Boa semana. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.